Bem, o nosso assunto hoje é porcentagem e regra de 3, tá? É um assunto legal, mas é um assunto que a Anuserv vai sempre te cobrar. Então, quando você trabalha com porcentagem, você sempre tem que lembrar da seguinte palavra, que eu vou sempre associar a porcentagem. Razão, tá? Razão na matemática significa divisão. E a porcentagem, ela recebe o nome de razão centesimal. Por que ela é chamada de razão centesimal? Porque tu vai dividir algum número por 100. Sempre vai ser assim. Você vai pegar um número qualquer e vai dividir esse número por 100. E a porcentagem, ela tem um símbolo que representa, que é essa barrinha aqui, chamada de porcento. Cara, e presta bem atenção. Quando você faz a divisão, é dividir qualquer número por 100. Isso significa X%. O que é que eu sempre peço para o meu aluno? Quando ele entra em porcentagem, ele tem que aprender a ler a porcentagem. Tem porcentagem, gente, que vocês conseguem fazer de cabeça. Dependendo da situação, quando eu peço a você calcular uma porcentagem de um certo valor, tem gente que vai me responder isso instantâneo. Quando eu digo assim, cara, quanto é que vale 50% de 500? Tu vai me responder 250. Mas por que tu vai me responder 250 na cara assim? Porque 50% é a metade de qualquer coisa. Então, algumas das porcentagens, você já está com ela o quê? Ó, guardada na mente. Cálculos que vão acontecer sem precisar você escrever nada. Então, quando eu coloco para vocês 35%, isso aqui é 35 sobre 100. O que é que isso significa? Que eu peguei o inteiro, o todo, e dividi esse inteiro em 100 partes, e dessas 100 partes, eu retirei para mim 35. Eu peço a você calcular, por exemplo, 35% de R$900. Quanto é que vale 35% de R$900? Olha, 35% é 35 para 100. Na matemática, o que é que significa o DI para mim? O DI significa multiplicação. DI, do e dá. Entre valores numéricos é multiplicação. 900. E aqui você pode pegar os dois zerinhos, cancelar com esses dois e multiplicar 35 por 9. 45 vão 4, 27 com 4, 31. Então, se você for extrair, calcular 35% de R$900, você vai encontrar 315. E esse cálculo de porcentagem básico, gente, ele é essencial, porque começa tudo aqui. Aí você vai dizer assim, Fernando, eu sei, eu aprendi a calcular porcentagem de outra maneira. Tu fez assim, beleza, legal, consegui entender. Só que quando eu estudei, certo? E eu aplico esse formato aqui. Eu chamo esses R$900 de 100%, porque ele para mim é o todo. E aquilo que eu estou procurando é 35%. Eu apliquei aqui o que, senhores e senhoritas? Uma regra de 3 simples. Que aí tu pode perfeitamente fazer meio pelos extremos. Multiplica cruzado. 100 vezes x, 100x. 900 multiplicado por 35. Eu vou botar aqui, não vou multiplicar agora. Porque você sabe melhor do que eu que esse 100, quando está multiplicando, vai passar para o outro lado do que a gente, dividindo. Então, 900 vezes 35, dividido por 100. E nessa hora você mata a danada. Você olha assim, poxa, olha que coisa linda, Fernando. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Posso? Deve. E fica 9
multiplicado por 35, que dá R$315. Cara, não importa a forma como você vai calcular. Tanto esse método como esse estão corretos. E não são únicos. Existem outras maneiras de você calcular a porcentagem. Eu vou te jogar esses dois, para a gente ficar só neles. Então, escolhe um deles assim e faz na hora, se você precisar calcular a porcentagem. Então, vou fazer um esquema para ti. Ó. Qual é o esquema? O esquema é o todo, o inteiro, vale 100%. A parte vale X%. Se você quiser sempre relacionar, pensa que na porcentagem, queridos, tudo começa no 100%. Olha só, eu tenho aqui na minha mão o meu celular. E eu comprei esse celular aqui e paguei R$1.000 nele. Então, o preço que eu paguei nesse celular, bem aqui, R$1.000, para mim é 100%. 100% é o valor total que eu paguei por esse celular. Daqui a 6 meses, eu resolvi vender esse celular. Aí vendi ele para o Jorge. Só que quando eu vendi ele para o Jorge, na venda, certo? O meu celular perdeu valor. Perdeu 20% de valor. 20% em relação ao que eu tinha pago. Então, pensa comigo. O valor que eu paguei no meu celular é 100%. Só que quando o Jorge comprou meu celular, o meu celular depreciou. Depreciar significa desvalorizar. Ele perde 20%. Então, quando ele chegou na mão do Jorge, a porcentagem do celular em relação ao que eu tinha pago é só de 80%. 100 é o começo. Como ele perdeu 20% de valor, ele só vale 80% do que eu paguei antes. Então, na porcentagem, sempre quando você trabalhar assim, você pensa que a minha saída, o meu ponto de saída, é 100%. Sempre. Ou vocês estão vendo aí a guerra de preço de combustível, toda aumentando, 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 e estão falando muito no tal do ICMS, não é isso? ICMS, ICMS, o ICMS aqui é ocupado, papapá, bbb. Mas preste atenção, vamos esquecer tudo da gasolina e vamos ficar só no tal do ICMS. Aqui no estado do Piauí, o ICMS é cerca de 22%. É o imposto que é cobrado sobre a gasolina. Cara, quando essa gasolina chega lá na bomba, que você chega com sua motinha ou com seu carro e vai abastecer, que você paga R$7 um litro, aqueles R$7 que tu paga não é 100%. Aqueles R$7 que tu paga é os 100% mais o imposto. Se aqui é 22%, o que tu está pagando na bomba é 122%. O imposto, gente, é o lucro de alguém, no caso, o governo. Então, quando você compra um quilo de arroz, uma geladeira, um sofá, um carro, tudo tem imposto. Tudo tem imposto. É tudo jogado em cima dos 100%. Certo? Então, a gente tem que pegar essas relações quando se trabalha com imposto. Eu estava fazendo uma questão hoje da ANUCEP, numa turma minha, onde a ANUCEP falava sobre inflação. Eu vou até falar aqui para vocês, tá? Mas vamos lá. O esquema é esse, original. Calcular a porcentagem, você pode usar a regra de 3 ou pode calcular direto. Beleza? Tudo certo? Tranquilidade total? Show? Vamos embora. Aí uma observação para vocês. Observação. Turma, porcentagem, existe algumas delas que você deve ficar atento para, na hora de fazer o cálculo, não perder tempo. Algumas porcentagens que são manjadas em concursos, que quando você bater o olho, você vai dizer, poxa, vem aqui, eu vou fazer mais rápido esse cálculo. Uma delas é justamente os 50%. São porcentagens especiais que, quando aparecerem, você vai, opa, vou facilitar a minha vida. Para calcular 50%, basta você dividir o todo por 2.
Perde tempo não, cara. 50% é o quê, queridos? A metade. 50% de 1.000 é 500. 50% de 200 é 100. 50% de 10 mil é 5 mil. Morreu Maria Preá. Tu quer calcular 25% de alguém. Toda vez que você falar em 25%, você vai lembrar da fração 1/4. 25%, turma, é 1/4 do inteiro. Você quer calcular 25% de alguém? Basta dividir por 4. Pronto, morreu. Você quer calcular 25% de 100? É R$25. Porque você vai pegar 100 e dividir por 4. A mesma coisa quando você for calcular 20%. 20% é dividir por 5. Você divide por 5. Divida por 5 o negócio. Você calculou 20% de alguém. Você quer calcular 12,5% de alguém? Divida por 8. Você já encontra o resultado. Você quer calcular 10% de alguém? É o mais fácil de todos. Basta dividir por 10. 10%, queridos, é a 10ª parte de alguém. Quer calcular 10%, cara? Divide por 10. E aí, se eu colocasse assim, quanto vale 5% de R$800? 5% de 800. Como é que tu vai raciocinar essa ideia? Fernando, eu vou fazer assim, ó. Na minha cabeça, olha a cabeça raciocinando. Eu não vou calcular 5% na minha cabeça. Eu vou calcular na minha cabeça 10%, na minha cabecinha, que é mais fácil. Eu usando 10% na minha cabeça, eu chego no 5. Cara, quanto é 10% de 800? Não é 80? 10% é a 10ª parte. 10% é 80. Então, quanto é que vai ser 5%, gente? 5% é a metade de 10%. Então, 5% é 40. Olha os caminhos melhorando, né? Calcula 10 e tira metade. Ou então, como é um cálculo bom de fazer, tu faz 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. São alguns caminhos que você pode usar em algumas situações. Isso é universal, isso é regra geral? Nem sempre funciona. Na maioria dos casos, principalmente quando o valor que você vai extrair tem zeros, funciona assim. Beleza? Essa é a raiz, gente, é a base de tudo. Trabalhe com porcentagem sempre assim. E comece com essas questões básicas, porque elas vão te ajudar a desenrolar o caso. Show de bola? Tranquilidade total aqui, nessa ideia? Gente, em relação a esses prints aqui que eu estou fazendo, quando a aula acabar, eu salvo isso. E eu jogo isso aí lá no grupo. Essa aula desse jeito aqui, com essas anotações. Aí você vai ter um material com anotação direta para quando você for estudar. Tá bom? Bem, outra coisa que eu vou falar em porcentagem, em relação aos aumentos e aos descontos sucessivos. Aumentos e descontos sucessivos. Um ponto que eu vou falar para vocês aqui, certo? Para que a gente possa entender essas ideias. Para isso, eu vou criar um exemplo aqui. Em cima do exemplo, eu vou explicar o que é isso. Eu peguei e chamei o Jorge. Imagine que o Jorge trabalhasse numa escola particular e eu fosse o diretor da escola. Aí eu chamei o Jorge. Jorge, vem aqui, cara, falar contigo. O Jorge chegou lá na minha sala. Cara,
Nesse mês agora, de outubro, eu vou te dar um aumento na tua hora-aula. Nós vamos aumentar, as coisas começaram a melhorar um pouquinho, e aí eu vou aumentar o preço da tua hora-aula em 10%. Tá bom, Jorge? Então, Jorge, beleza, valeu, Fernandão. Obrigado aí pela consideração, tamo junto. Aumentei a hora-aula do Jorge em 10%. Se antes ele ganhava X na hora-aula, agora ele passou a ganhar outro valor, porque aumentou 10%. No mês de novembro, um mês depois, eu chamei o Jorge novamente na sala. Jorge, cara, irmãozinho, eu vou dar um outro aumento para você na sua hora-aula. A sua hora-aula vai aumentar 20% dessa vez. Eu vou aumentar a sua hora-aula 20%. E você vai passar a ganhar isso aqui. Turma, na história que eu estou contando para vocês, eu dei 2 aumentos percentuais sucessivos na hora-aula do Jorge. No mês de outubro, a aula dele aumentou 10%. No mês de novembro, a aula dele aumentou 20%. A pergunta que eu faço é, se eu pegar o valor final dela, da hora-aula do Jorge, em relação ao valor original, o aumento percentual foi de quanto? O aumento percentual da aula do Jorge foi de quanto? Troque esses 2 aumentos por um só. Vai ser de quanto? Letra A, 30%. Letra B, 32%. Letra C, 35%. E aí, queridos, como é que eu vou desenrolar essa questão? Responde para mim aí, ou no chat ou no microfone, qual a alternativa que tu acha que é a correta? Qual que tu marcaria? Vou fazer uma pergunta diferente. Qual a questão, qual a letra que eu não marcaria? Letra A. A letra A, nem pensar. Mas a Nem gente olhando pensar assim, nela. pensa A pegadinha tá aí, né? Cai quem quer. justamente. Bora vencer o inimigo? O inimigo de vocês Bora. é o cara que faz a questão, cara. Ele bota a letra A logo de cara porque o aluno vai pensar 10 vai vir 30. Ele é teu Justo. inimigo. E tu não vai cair na pegadinha dele, não. Isso é a pegadinha do Faustão. Nunca tu marca a letra A. O teu gabarito é a letra B, é 32%. Cara, e por que é 32%, Fernando? Porque é simples. A técnica para você fazer esse tipo de questão é criar bem aqui um valor para a hora-aula do Jorge. E como você está trabalhando com porcentagem, o melhor valor para você criar é 100. É só você imaginar que a hora-aula do Jorge é R$100. E aí você aplica essas porcentagens devagarinho. Ó. No primeiro momento, lá no mês de outubro, eu aumentei a hora-aula dele em quantos por cento? Em 10%. Então, a hora-aula do Jorge, que era 100, aumenta 10%. Turma, quanto é 10% de 100? Rápido. 10. Então, a hora-aula do Jorge pulou para quanto? 110. Porque aumentou R$10. Concorda comigo? Beleza aí? Então, vou botar aqui. Aumentou R$10. Logo em seguida, eu aumentei a hora-aula dele em 20%. Aí eu já vou calcular 20%, não é mais em cima de 100, mas é em cima de 110. Quanto é 20% de 110? 20% vezes 110. Corta um zerinho com um zerinho aqui, ó, e esse zerinho com aquele lá. 22. Então, a hora-aula do Jorge aumentou R$22. Como ele ganhava 110 e aumentou 22, então a hora-aula desse rapaz, do nosso colega Jorge, foi para R$132.
Pronto, gente, é só você pegar a diferença do final para o início. Do final para o início, aumentou quantos reais, gente? 32%. Em relação a 100, 32 é a mesma coisa de 32%. Você marca a letra B de bola. Então, você chama o valor inicial de 100 e sai aplicando as porcentagens que você não erra a questão. E não se empolgue em achar que é só somar aí, não. Que não é, tá? Tem que fazer essa técnicazinha aí toda vez. Isso vale se aumentar, se diminuir, é o mesmo pensamento, é o mesmo raciocínio. Tem uma questão aí no nosso material para a gente fazer, tá bom? Show de bola? Tranquilidade? Sim, sim. Só um momento. Eu esqueci da água e a garganta agora pediu água. Bem, tranquilidade, gente? Agora vamos fazer o quê? Tem outro pontozinho que eu queria falar com vocês antes da gente ir para as questões. Principalmente em se tratando da nossa banquinha, a NUCEP. Isso aqui é um caso bem específico. A NUCEP, gente, ela adora cobrar um tipo de questão de porcentagem, que são questões onde trabalha-se muito a matemática financeira. A NUCEP adora cobrar questões relacionando preço de compra com preço de venda. Quando eu falo preço de compra, lembre também da palavra preço de custo. Acontece às vezes nas questões da NUCEP aí, custo, compra, preço de venda. É o que acontece, por exemplo, com os comerciantes. Quando o comerciante coloca um negócio para vender, por exemplo, o cara resolveu botar uma lojinha de roupa para vender. Aí ele vai e compra roupa lá em Fortaleza. Sai daqui para Fortaleza, compra a roupa lá mais barata e tenta revender aqui com um valor maior, né? Então, quando ele faz essa transação financeira no comércio, de comprar e vender, quando ele se desloca para Fortaleza, que ele compra uma blusa, por exemplo, ele comprou essa blusa bem aqui, lá em Fortaleza. Mas em Fortaleza ele pagou nessa blusa R$ 15. Só que quando ele chega aqui, ele coloca na lojinha dele para vender a 50. Então, o que ele paga lá em Fortaleza é o que nós chamamos de preço de compra ou preço de custo. Só que quando ele chega aqui em Teresina, que ele vai botar essa roupa para vender, certo? Se a Valdete chega lá na loja dele, o preço que ela paga é o preço de venda. Isso aqui é o preço para o consumidor final. Então, nessa relação de valor inicial e valor final, preço de compra, preço de venda, preço de custo, preço de venda, o preço de custo, para nós, vale sempre 100%. Não esquece disso. O preço de custo, para nós, vale sempre 100%. O preço de venda, ele é 100% mais o lucro. Ou então, ele é 100% menos o prejuízo. Porque tem bens que você vai ter perda, né? Você vai vender um carro, você vai vender um celular, você vai perder o valor, ela perde o valor. Mas aí, olha só, quando você pega o preço de compra, custo, ele é 100%. O preço de venda, ele é 100% mais o lucro, ou então 100% menos o prejuízo. Por exemplo, lá em Fortaleza, eu comprei uma blusa e lá eu paguei um valor X.
Aqui é o custo da blusa. Mas aí eu resolvi chegar em Teresina e pensei assim, cara, eu quero lucrar 40% nessa blusa. A minha intenção é botar lá no mostruário da minha loja, mas eu quero tirar um lucro de 40%. Então, o preço de venda da blusa é 140. Isso em relação ao custo, porque eu vou jogar 40% em cima. Olha, eu tive o trabalho de ir lá em Fortaleza comprar, então vou tirar alguma coisinha aqui nessa venda. Mas se eu pegar um celular, paguei 100% no celular. Aqui é um celular. Usei ele 1 ano. Aí resolvi vender. Só que quando eu vendi o celular perdeu 30% do seu valor. Então, a venda dele é só 70% em relação ao que eu paguei. Eu perco 30%. Então, cuidado com esse tipo de questão. Quando a banca falar venda, custo, tá? A Nucep adora cobrar esse tipo de questão. Aí eu lembrei de uma questão da Nucep, de um concurso de 2013, bem antigo já. Mas nesse concurso tinha uma questão que era assim, Júnior vende um carro por R$ 19.800. Ele lucrou 10% em relação ao preço de custo. Qual o preço de custo do carro? Isso é uma questão da Nucep. Como é que eu vou desenrolar essa danada aí, gente? O Júnior vendeu o quê? O Júnior vendeu um carro. Esse carro que o Júnior vendeu, ele vendeu por 19.800. E ele lucrou 10% em relação ao preço de custo do carro. Qual o valor do carro, do preço de custo do carro? Como é que você pensaria e armaria uma questão dessa? O que é que eu tenho na questão aí? Diminuir os 10% do valor total? Não. Pega a ideia lá de cima, Jorge. Esse dinheiro aqui, ó, é a venda. Nessa relação é esse preço bem aqui. E o que ele está pedindo é o preço de custo do carro, que é o começo. Eu não sei o preço de custo do carro. Então, o preço de custo do carro é X. Mas eu sei que ele vale para mim 100%. Lembra que eu falei para você se o valor de custo sempre é o quê, gente? 100%. Mas o preço de venda, que é 19.800, ele vale o quê para mim? 100% mais quem? Mais o lucro. Quanto é o lucro? 10%. Então, o preço de venda é 110%. Aí eu faço meio pelos extremos. Multiplica cruzado. Cruz, credo. 110 vezes x, 110x. 19.800 vezes 100, é só botar um monte de zero do lado. 19.800 e 2 zerinhos. Esse 110 vai passar dividindo. Obrigado. Dividido por 110. Corta zerinho com zerinho e vai dividir, gente. Normal, ó. Isso aqui por 11 dá 18.000. Pode dividir que dá 18.000.
Então, o preço de custo do carro foi 18 mil e ele vendeu por 19.800, por isso que ele lucrou. Você não desconta 10% de 19.800, porque os 10% ele não incide em cima de 19.800. Ele incide em cima dos 18 mil, que foi o preço que eu encontrei. Aí você vai sempre usar esta relação aqui. O custo é 100%, a venda é o 100 mais o lucro, ou 100 menos o prejuízo. Beleza? Então eu vou sempre memorizar isso. Custo compra início é 100%. Venda é 100% mais alguém, ou 100% menos alguém. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida na questão? Eu vou deixar o espaço para vocês perguntarem. Pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida, não quiser falar, ir lá no chat. Beleza? Show de bola. Então, tá aí mais ou menos a ideia de porcentagem. Cada porcentagem é um assunto tão diversificado, ele tem tantas situações, que aí é aquele conteúdo que você precisa estar toda hora fazendo questões. Não é um conteúdo que você pode dizer assim, eu sei 100% porcentagem, porque tem várias situações a considerar. Então, a gente vai ver justamente uma questão da NUCEP, começar nossos exercícios com questões da NUCEP, justamente com a questão de compra e venda. Isso aqui foi de uma prova de capitão de campos em 2019, que ocorreu antes da pandemia, concurso da NUCEP. Nesse concurso aqui, que era de nível médio, a NUCEP já tinha colocado nesse conteúdo aí matemática e raciocínio lógico. Então, diz assim, um comerciante de capitão de campos, vamos ler bem a questão, gente. A leitura é primordial. Marca a parte numérica e depois vai entender o que ele quer. Um comerciante de capitão de campos tem o hábito de vender suas mercadorias com lucro de 25% sobre o preço de compra. Se o preço de venda de uma mercadoria é R$ 70, quanto o comerciante pagou por ela? A primeira leitura é para você marcar os números. A segunda é para você justamente armar e ver o que ele quer de vocês. Aí eu sempre digo assim, entra na historinha da questão. Faz de conta que tu é o comerciante, tá? Faz de conta que tu é o comerciante. Ó, já teve um aluno aqui no chat que deu uma ideia. A tua ideia é excepcional. Eu vou fazer o jeito convencional e vou fazer a tua ideia. Bem, o que é que o comerciante de capitão de campos deseja na vida? Lucrar. Ele quer um lucro de quantos por cento? De 25%. Toda vez que ele botar uma mercadoria para vender, ele quer lucrar 25%. E aí a NUCEP disse assim, o preço de venda da mercadoria dele é R$ 70. O preço de venda é R$ 70. Ele quer saber o preço de compra. Quanto ele pagou lá no começo pela mercadoria. O comerciante quer lucrar 25%, ele bota na prateleira dele a mercadoria para vender por R$ 70 e ele quer saber quanto é que ele pagou pela mercadoria. Lá no começo. Qual o preço de compra? Lembra que eu acabei de dizer para você, até voltar aqui, ó.
que o preço de compra, que é a mesma coisa de custo, para nós vale sempre quanto, gente? 100%. Então, vai fazer isso, ó. Eu não sei o preço de compra, chamar de X. Ele, para mim, vale 100%. Mas eu sei o preço de venda. O preço de venda foi R$70. E para mim, o preço de venda vale quanto? Eu boto aqui quanto? Responde para mim. 125. Quanto? 125. 125. Muito bem. Porque a venda, voltando lá na ideia, ó, é 100% mais o lucro. Então, é 100% mais 25. E aqui, meus queridos, foi o que eu fiz. Uma regra de 3. Corre para o abraço, bora ser feliz. Ó. Meio pelos extremos. 125 vezes x, 70 vezes 100. Olha que coisa linda. 7.000. X é igual a 7.000 Ficou 100. dividido por 125. E aqui não tem mimimi, não, tem que dividir. Se você dividir isso aqui, você vai encontrar 56. Pratique essa divisão em casa, tá bom? R$56. Aí tu vai marcar a letra A. Vamos chamar isso aqui de método 1. Aqui é uma das maneiras de resolver a questão. Faz regrinha de 3. Qual seria a outra forma de resolver a questão? Método 2. Vou responder essa questão para ti de outra maneira. Gente, o compartilhamento da tela está aparecendo para vocês? Não, para mim não. E agora? Para mim Sim. está aparecendo, sim. Para mim também. Para mim estava aparecendo. André, está aparecendo para ti, André? Para mim também tá, professor. Apareceu. Tá ok. Show. Então, vamos para o método 2. Qual o método 2? Como é que eu ia fazer essa questão? Cara, eu estava ontem conversando com uma aluna minha, e ela disse que ela vai fazer concurso da PM, e ela disse assim, eu fui fazer um simulado, certo, Fernando? E teve umas questões de matemática, que quando eu li, eu não sabia para onde ia. Eu não entendia nada. Aí eu lembrei de uma das tuas aulas, que tu sempre falava assim, cara, em algumas questões, tenta fazer as questões usando as alternativas. E, Fernando, na hora que eu lembrei disso, eu fui fazer a questão usando as alternativas. E eu acertei a questão. Tem questões, tem situações que, se você entender a historinha, as alternativas são uma maneira de você resolver a questão. O que é que o cara está pedindo para mim e para vocês? Né? O preço de compra da mercadoria? Ele pagou quanto pela mercadoria? Pode ter sido 56, 58, 60, 62, 65. E aí, como é que eu vou saber testando? Eu pego a letra A e testo. Testo como? De acordo com a historinha que foi contada. Imagina, Jorge, que tu é o comerciante lá de Capitão de Campos. Se tu comprou por R$56 e pagou pela mercadoria isso, Jorge, qual a tua intenção? É lucrar 25%. Lembra que no começo da aula eu disse para vocês que para você calcular 25% de alguém, basta dividir por quanto, gente? Lembra? Por 4. Ah, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 56 e vou dividir por 4 e vou achar meu lucro. Quanto é 56 dividido por 4? 16. Não, 16? 14. Então, Jorge, se tu comprou por 56 e vai lucrar R$14, tu vai botar na prateleira esse produto para vender por quanto? 56 mais 14, 70.
que é justamente o 70 da questão, ó. Então, gabarito a letra A. Vai calculando 25% em cima de todo mundo aí e vai somando. Aquela que der 70 é a tua resposta. Então, não lembra disso? De vez em quando eu vou tentar testar as alternativas. Se for muito dificultoso, eu fazer pela via normal. Às vezes, numa grande parte das questões, isso dá certo. Professor, nesse caso, poderia ser melhor essa alternativa, devido a gente não ter que ainda ir fazer a divisão, né? Dos 7.000 por 125, Repete, por ser menor? por ser mais rápido, essa método 2, Sim, sim. com relação ao método 1, porque a divisão É, 7.000 e por aqui 125. ia baldear o negócio. Sim, sim. Então, aqui seria uma alternativa para vocês. Eu gostei do método 2, professor, só que na prova lá teria que ficar, vamos supor que não fosse a letra A, esse 56, ia ficar testando com todos esses resultados. Até chegar a Aí. 70. Aí ia pegar, tipo, mais tempo. Assim, o método 2 é bom porque a única coisa que tu ia fazer em todas as alternativas era dividir por 4, 4. né? Pelo menos ia ter a certeza da resposta. Tu ia dividir por É. 4 e somar para ver o que dava 70. Então, o que tu ia fazer no método 2 era só fazer o quê? Era só dividir e depois somar. E como não são valores muito grandes, né? Essa divisão até fica tranquila. É muito melhor dividir 56 por 4 do que esse valor aqui por 125. O Mas aí eu modelo estou te 2, dando ele, duas saídas, né? Da questão. o modelo 2 ele pode também você excluindo, né? Você fez uma e o valor 56, 58. 58 já não dá, então a 56 já se aproxima mais. Então você pode estar excluindo também as alternativas. É, Não necessariamente ter que fazer com A, B, todos. C, D, entendeu? É Até muito mais porque, prático e ganha muito tempo no concurso hoje. Você tem que entender que cada alternativa, cada questão que eles botam é textualizada, é um texto imenso. Então, assim, para exatamente, resolver, quanto mais rápido, melhor, entendeu? exatamente. Se você fosse dizer assim, Fernando, tu quer que eu faça por qual? Eu ia dizer pelo método 2. Né? Porque Fui pelo fazer a método prova 2 do você Banco chega na do resposta mais Brasil, rápido. viu, Fernando? Fazer a Sim. prova do Banco do Brasil, disse que era nível médio, nada disso, era nível superior. E, e o negócio lá foi tão ruim que nas 15 últimas questões foi no chute brabo mesmo, porque o tempo já tinha acabado, não dava mais para fazer Tinha nada. inglês, tinha redação, tinha tudo na prova. Rapaz, é coisa demais, parece NASA, parece a NASA, sinceramente. Pois é. Então, gente, olha, isso aqui, tu vai dizer assim, Fernando, mas como é que eu vou saber que eu tenho que fazer isso ou aquilo? Cara, tu só começa a entender isso praticando. Eu estou te dando uma situação que nessa questão particularmente, eu estou te dando duas vias de resolução, tá? Como o Jorge falou, o método 2 ele é mais rápido para ti. Aí tu vai dizer, Fernando, mas na outra questão, como é que eu vou saber se eu vou usar ou não vou usar? Certo? Então, um tipo de situação como essa aqui, compra e venda, certo? Que foi o caso da questão que nós fizemos, testar as alternativas é bacana, dá para fazer. E aí, com o tempo, com a resolução de questão, você vai entendendo aquilo que você deve testar e aquilo que não vai dar. Em porcentagem, quase sempre as alternativas te ajudam. Tá? A ideia é sempre essa. Olha o tamanho dessa questão. É Estou te uma questão falando, é desse extensa. jeito, Essa parece um daqui, livro. ela é de onde? Está no CEP. Aí você vai ler a questão e tu vai perceber uma coisa. Olha a primeira ideia. Metade da questão é leitura desnecessária. Metade dela. Metade do texto é leitura desnecessária. Aí a questão efetivamente começa mais tarde, onde você começa a colher os dados numéricos. Vamos ler para entender justamente o que eu estou falando para vocês. Conforme a matéria publicada no dia 24 de maio de 2015 pela BBC Brasil,
no Reino Unido, gestantes foram orientadas a tomar cuidado ao ingerir paracetamol, princípio ativo do Tilenol. Após um estudo da Universidade de Edimburgo, sugeriu que o uso prolongado do analgésico poderia afetar a saúde reprodutiva de seus filhos. Até aqui, gente, não vai influenciar em nada na minha vida. Só está falando do uso do paracetamol. A questão começa agora, a partir desse momento. Ainda de acordo com a matéria, se o médico não orientar, nunca se deve tomar mais do que 4 doses de 750 miligramas em 24 horas. Então, ó, o médico, se ele não orientar, certo? Você tem que tomar em 24 horas, que é um dia, o quê? 4 doses de 750 miligramas de paracetamol. É o máximo que você tem que tomar por dia. Se cada dose é de 750 miligramas, então quanto eu posso tomar de paracetamol no dia todo? 4 vezes 750. Desce o braço, ó, e faz esse cálculo para mim. Tu vai encontrar 3.000 miligramas. Então, num dia, se o médico não receitar, você pode tomar 3.000 miligramas de paracetamol. Continua. Ao consultar a bula deste remédio, a pessoa obtém a informação de que cada gota, uma gotinha, contém aproximadamente 12,5 miligramas. Guarda essa informação contigo. Uma gota contém aproximadamente 12,5 miligramas de paracetamol. E cada ml tem 16 gotas. Se esta pessoa ingerir 1,5 ml da referida droga, qual é o percentual diário que ela terá consumido? Então, o cara conta uma história aqui. Em 24 horas, o máximo de doses que você pode tomar é 4 doses de 750 miligramas. 4 vezes 750 dá 3.000 miligramas. É o que você pode tomar no dia, caso o médico não te oriente. Não pode passar disso. Na bula do remédio, foi dito para ti as seguintes informações. Uma gota possui 12,5 miligramas. E 1 ml equivale a 16 gotas. Você pegar uma colherzinha e pingar 16 gotas, lá é 1 ml do remédio. Só que nesse dia, o Fernando, ingeri 1,5 ml da droga. E eu quero saber qual foi o percentual diário que eu consumi de paracetamol. Turma, pergunta uma coisa bem basiquinha para vocês. 1 ml equivale a 16 gotas. Só que nesse dia, turma, eu ingeri 1,5 ml. Dá para descobrir quantas gotinhas eu coloquei na colherzinha? Acho Responde que pra mim. 8. Dá ou não dá? É metade, não? 1 ml. 24, 1 não? ml são 16 gotas. 1 ml e meio são quantas gotas? É 24. 16 mais 8. É só você fazer o quê? 16 mais 8. Então faz o seguinte, ó, multiplica isso aqui por quê, pessoal? Por 16. 6. Se 1 ml são 16 gotas,
Meio ml são 8 gotas. E 1 ml e meio é 16 mais 8. 24. 24. Pronto. Deu para entender o raciocínio? Então, nesse dia, eu ingeri 24 gotas do remédio. Aí você vai usar outra informação. Ó. Uma gota, só uma, tem um peso de quanto? A massa, 12,5 miligramas. Uma gotinha. Só que eu ingeri quantas gotinhas? 24. Então, qual foi a massa de paracetamol que eu ingeri? Só pegar 24 e multiplicar por quem, gente? 12,5. 12,5. E aí é com vocês. Você vai pegar 24 vezes 12,5. Quando você multiplicar isso, vai dar 300 miligramas. Então, você ingeriu nesse dia 300 miligramas de paracetamol. Só, turma, que por dia, o máximo de paracetamol que você pode ingerir é 3.000. E nesse dia, você só ingeriu 300. O que é que a NUCEP quer de nós? O percentual diário que nós consumimos. Esse valor vale quantos por cento desse valor, gente? Responde para mim, sem medo de ser feliz. 10%. 10%. Nem precisa calcular, porque 10% é a 10ª parte do inteiro. A 10ª parte do inteiro é 300. Então, nesse dia, o Raimundinho, o Fernando, o Jorge, a Valdete ingeriu 10% do remédio, da dose o quê? Da dose diária. Você presta atenção da importância da leitura Professor, e da importância de colher os dados. Oi, pode perguntar. professor, Pode o perguntar. senhor poderia explicar só o final aí para mim, por gentileza? Dos 10%? É, só o final mesmo, das 24 gotas, do 12,5%. Pronto. Até aqui o 24, tu entendeu? Entendeu? Sim, Pronto. entendi. Aí você vem para cá para aquela informação. Uma gota, ele diz para nós que pesa quanto? 12,5 miligramas. Sim, Só uma gotinha. isso, Só que tu ingeriu quantas gotas nesse dia? 24. Então, tu ingeriu quanto em massa do remédio? 24 multiplicado por 12,5. Sim, Que vai dar 300 miligramas. Então, nesse dia, você ingeriu 300 miligramas de paracetamol. O que é que entendi. a questão pediu? Se essa pessoa ingerir 1,5 ml da droga, qual o percentual diário que ela consumiu? Ó, no dia, tu pode ingerir até quanto da droga? 3.000 miligramas? Só Isso, que nesse dia especificamente, tu só tomou quanto? Só 300. 300. Ele quer saber quantos por cento isso aqui é daquele cara lá. Ó. Olha, como é que eu calculo 10% de alguma coisa? Né? Dividir por 10? 10% de 3.000 é justamente quanto? 300. Então, tu ingeriu 10% do consumo diário. Tá certo, então, obrigada. Show de bola. Letra A. Passou no bafômetro. Dá para Oi? passar no bafômetro. Dá para passar no bafômetro. Se fosse cachaça. Os cachaça dava. Beleza, turma? Olha só. O texto da questão e a necessidade da leitura bem apurada. E a necessidade também de, depois dessa aula, tu se programar para refazer essas questões. Professor, aí essa questão, no caso, em média, 3 minutos por questão. Uma questão dessa na prova, não tem como a gente não passar dos 3 minutos. A gente perde muito tempo. Nessa questão bem aí, passa dos 3 minutos. Não tem nem como. Aí é tipo aquela situação. Tu vai ter que compensar essa questão nessa aqui, né? Na outra. Que essa aqui tu vai demorar só 1 minuto. Exatamente. Tu tem que compensar essa questão resolvendo essa daqui mais rápido. Que se tu utilizar o método 2, tu ganha aqui o quê? 2 minutos, porque tu faz isso aqui em 30 segundos, 40. Exatamente. Aí tem que compensar uma pela outra. Tem que ser assim.
Sempre vai ter uma questão que vai vai requerer de ti um pouquinho mais de tempo. Estrategicamente, na prova de concurso, o que tu faz? Pula essa questão. Vai para outra. Deixa para fazer essa difícil depois. Aquilo que eu tinha falado para vocês, queridos, sobre imposto. Presta bem atenção nessa questão. Toda vez que tiver questão sobre imposto, tu lembra assim, cara, imposto é o lucro do governo. O imposto é o lucro de alguém. Então, se você vai vender a gasolina, como eu disse aquele exemplo, né? Quando tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? Uma coisa assim, esse imposto é de 22%, o preço final do combustível na bomba é 122%. Aquele preço que tu paga está incluso o imposto, que é o lucro do governo. Então, o que tu paga lá é 122%. Isso em relação ao preço antes do imposto incidir sobre ele. Então, quando tiver questão de imposto, lembra que aquele percentual do imposto tem que colocar em cima de 100. Então, bora ver a questão. Outra questão também da banca no CEP. Meu irmão. Preste atenção no que ele diz aí. O imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, de automóveis novos, passou de... Desliga o microfone, gente. Passou de 2% para 3%. Se antes do aumento do imposto, um automóvel custava R$ 40.800, incluindo o IPI, quanto custará esse automóvel depois do aumento? Como é que eu vou proceder nessa questão? Lembra que eu falei para vocês que o imposto é o lucro de alguém. O IPI, na questão, que é esse imposto de automóveis, ele era de 2%. E ele passou para quanto? 3%. Aí, ele deixou bem claro. Ó. Passou de 2% para 3%. Antes de aumentar o IPI, o automóvel custava R$ 40.800. Quanto vai custar o automóvel depois que o IPI aumentar? Alguma sugestão, gente? Pode conversar comigo agora. Quem quiser dar sugestões, eu estou aqui aberto. Como é que você ia fazer essa questão? Eu coloquei para vocês os dados aqui. Ó. O imposto era de 2%. Aumentou para 3%. Antes do imposto aumentar, ou seja, quando ele era de 2%, o carro custava R$ 40.800. Ele quer saber de nós qual o preço do carro depois do aumento do imposto. E aí, queridos? Esse 40.800 é quando o imposto era de 2%. Qual o preço do automóvel quando o imposto for para 3%? Toda a questão, certo? Ela se desenrola bem aqui, ó. Ele fala assim, o automóvel custava 48.800, incluindo o IPI. É bem aí que você tem que desenrolar a questão. Esse 40.800 era o preço do carro quando o imposto era de 2%. Se eu fosse relacionar bem aqui uma porcentagem a esse 40.800, qual a porcentagem que eu ia colocar aqui?
O meu cérebro só quer diminuir 2% desse valor aí, tu acredita? Só me condiciona para isso, de querer diminuir 2% de 40.800. Não, porque esses Pior que 2%, eu só dou o burro na água toda vez. esses 2%, Jorge, foi em cima do valor inicial do carro. Olha como é que é a ideia. Meninos, turma, quando eu falo em imposto, o imposto é em cima dos 100%. O imposto não é o lucro de alguém. Então, olha só, quando você paga 40.800 com imposto de 2%, esse carro para mim vale quanto, pessoal? 102%. Esse carro é 100% mais o imposto. Por isso que ele colocou a palavra incluindo o IPI. Então, preste atenção. 40.800 equivale a 102, porque é 100% mais o imposto. Pensa assim comigo, olha. Fecha o teu olho e pensa assim. Se não tivesse imposto, se não tivesse esse imposto de 2%, esses 40.800 ia ser 100%. Só que como tem um imposto, e o imposto é o lucro do governo, isso vai ser 102%, 100 mais 2. E qual vai ser o preço do carro quando o imposto passar para 3%? Sai o imposto de 2. Agora o imposto é de quanto? De 3. Então aqui agora vai ser quanto? 103%. E a Anuncep, ela é tão bandida, certo? Que ela, quando coloca isso aqui, ela quer que o aluno despreparado faça o cálculo. Mas se ele fizer o cálculo aqui, ele vai ter um número enorme. Preste atenção como a Anuncep faz. Ela coloca números que são simplificáveis. Queridos, veja se vocês enxergam isso aqui, ó. 102. E bem aqui tem 408. Estão observando? Dentro do 40.800. De cabeça, me responde bem aí, ó. 102, 102, 102, 102. 4 vezes, dá quanto? 408. 102 com 102 com 102 com 102. 408. 408, que é o valor que está lá naquele valor, ó, que dá para simplificar. Então, tu pensa assim, olha olha o inimigo operando aqui na minha vida, mas eu vou vencer ele. Aqui dá para simplificar, para você fazer a questão mais rápida. E é possível fazer isso, Fernando? Claro que sim, turma. Na minha horizontal, se eu quiser simplificar, eu simplifico perfeitamente. Tudo por 102. 102 por 102 dá 1. Aqui por 102 dá 4. Mas tem 2 zerinhos, fica 400. Olha como ficou fácil. Multiplica cruzando. X vezes 1 dá X. 400 multiplicado por 103. Quanto é 400 multiplicado por 103? 4 vezes 3 dá 12. Vai 1. 0, baixa 1. 4 vezes 1 dá 4. 0, 0. Então, o carro, depois que o IPI aumentou para 3%, passa a custar R$ 41.200. Letra E. Beleza? Aí você percebe que nas 3 questões que nós fizemos de porcentagem, todas elas tiveram raciocínio próprio.
Ok, ok? Beleza agora? Então, você vai perceber que nenhuma questão dessa de porcentagem é parecida, assim, 100% com a outra. O que é que você precisou muito nas 3 questões aqui, gente? Leitura. Entendeu? A ideia de porcentagem é ler. E você só adquire prática com porcentagem fazendo as questões. Agora ver a quarta. Em uma campanha de vacinação, no primeiro dia, foram vacinados 12% a mais de cães em relação ao segundo dia de vacinação. Então, eu tenho aqui o segundo dia e eu tenho aqui o primeiro dia. O primeiro dia foi vacinado 12% a mais de cães em relação ao segundo dia. Quando tiver na questão essa palavra em relação, certo? Esse valor aqui é que é 100%. E esse valor é 112, que foi 12% a mais. O primeiro dia foi 12% a mais que o segundo dia. Se o primeiro dia foi 12% a mais que esse dia aqui é 100, lá é 112. Sabendo que no segundo dia foram vacinados 300 cães. Qual o total de cães vacinados nos 2 dias? Cara, isso é uma questão de cálculo de porcentagem direta. No segundo dia foram vacinados 300 cães. E no primeiro dia foi vacinado 12% a mais. Calcula 12% aqui. 12% de 300, dá quanto? Com calma. 0, 0, 0, 1, 0. 3 vezes 12. 360. Então, nesse dia aqui, foi vacinado o quê? 36 cães a mais que aqui, ó. Então, foi vacinado 300 mais 36. Então, no primeiro dia, foi vacinado 336 cães. Aí, o aluno que não lê a questão direito, o concurseiro que não lê a questão direito, pode se empolgar e marcar a letra E. Olha, letra E. Beleza, 336. Aí eu digo, Caso do Jorginho. meu Deus, cuidado. Olha o inimigo operando na tua vida. Diga amém. Tem que dizer amém, amém. Então, o que é que vai acontecer? Deus vai me Amém. levar para a leitura da questão. Deus me leva para cá, ó. O que é que ele quer de mim? O total de Total. cães vacinados nos 2 Dias. dias. Não deixa o inimigo te vencer, ó. 300 foi no segundo dia, 336 foi no primeiro. Então, o total de cães vacinados, 636. Ah, Aí tu corre para o abraço e vai ser feliz. Mata danada. Letra A. É a tua resposta. Show de bola? Lembra Show de daquela, bola. Legal. lembra daquela questão que eu falei para vocês de testar pelas alternativas? Eu vou dar um salto aqui, eu vou sair um pouquinho da sequência, para mostrar uma questão de porcentagem que as alternativas te ajudam a fazer bem rápido. Aí você precisa do entendimento da questão. Depois eu volto aqui. Preste atenção aqui. Questão com material é a questão 12. Lá no finalzinho. Questão com material aí. Se você tiver com ele aberto no computador, já tiver impresso, vê a questão 12 aí. É uma questão da NUCEP também, de um concurso de capitão de campos. E essa questão, eu recomendo vocês a fazer o quê?
ir para as alternativas. Presta bem atenção, vamos ler para a gente entender o que é que está dizendo a historinha dela. O personagem é um tal de Felipe. O que o Felipe fez? Vamos lá. Decidiu investir uma quantia em renda variável em uma aplicação recomendada pelo assessor financeiro de uma corretora. No primeiro mês, ele perdeu 8% do que ele investiu. No segundo mês, ele consegue recuperar 30% do que ele tinha perdido. Depois desses 2 meses, retirou o saldo final. E o montante foi de R$ 9.440. E decidiu investir em renda fixa. Qual o valor inicial que Felipe investiu? Poxa, cara, que loucura isso aí. Como é que eu vou fazer uma questão dessa, Fernando? Por favor, preste atenção. Entende a história. Faz de conta que tu é o Felipe. Tu investiu um valor que eu não sei. É isso que a questão quer que você descubra. E no primeiro mês, de cara, o Felipe já perdeu 8%. Ele já perdeu 8% do que ele investiu. Isso no primeiro mês. No segundo mês, ele consegue dar uma respirada. Ele recupera 30%, só, turma, que não é 30% do que ele investiu, não. Ele só recupera 30% do que ele havia perdido. Ele recupera 30% do que ele perdeu. O que é que ele perdeu? Não foi 8%? Ele recupera 30% de 8%. Aí ele ficou puto das calças. Rapaz, esse negócio aqui não tá dando, é só prejuízo para mim. Vou retirar o dinheiro de lá. Aí ele retira o dinheiro, certo? E quando ele retira R$ 9.440. Ele quer saber o valor que o Felipe investiu aqui no início. E aí? É um tipo de questão que você precisa olhar para as alternativas. Mas por que eu tenho que olhar para as alternativas, Fernando? Porque, turma, preste atenção. Ele perde 8%. E ele consegue recuperar só 30% do que ele tinha perdido. E, no final das contas, ele ainda tirou 9.440. Ou seja, ele saiu no prejuízo aqui, gente. Ele não recuperou nem tudo que ele tinha perdido. Por isso que ele se imputou e tirou o dinheiro dele. Então, se ele retira 9.440, com certeza, bem aqui, ele tinha um dinheiro maior que esse. Vocês concordam comigo? O dinheiro que ele investiu é maior que 9.440. Porque, no final das contas, ele foi prejuízo. Então, com certeza, esse valor não é 9.000, nem é 9.200. É um valor acima de 9.440. E aí você fica entre a letra A, B e C. E se você for bem ousado, você vai perceber que eu também descarto a letra C. Ó. Porque esse valor está bem pertinho do que ele resgatou. E o prejuízo dele não foi um pouquinho grande. Eu pensei nisso aí também, na letra C. Então, você já descartava a letra C. Então, você ficava com a letra A e a B para testar. Aí, o que é que você faz? Testa. Bota 10.000 aqui. Faz de conta que tu tinha botado 10.000. Aí, o Felipe perdeu quanto? 8%. Queridos, quanto é que vale 8% de 10.000? Rapidão. 8%
800. 10 mil. Dá para calcular até de cabeça, não é isso? 800. Dá. Então, ele tinha 10 mil e perdeu 800, ele ficou com quanto? 10 mil, tirando 800. 9.200. 9.200. Só que aí, o que vai acontecer no segundo mês? Ele recupera quantos por cento? 30% 30%. do que ele tinha perdido de 800. 30% vezes 800. Ei, zero. A gente embora aqui com esses dois zeros. 3 vezes 8. 24. Ele recuperou quanto, gente? 240. Ele tinha 9.200. Consegue recuperar 240. Então, ele ficou com quanto? 9.400 e... Olha que coisa linda, ó. O mesmo valor que ele resgatou. Bateu? Bateu. Então, a resposta vai dar. E é assim que eu faço a questão. E é o jeito mais rápido, viu? Entendendo o enunciado dela. Opa, bate-papo aqui, tem observações? Ela disse que essas questões não caem. Não, questão fácil cai, 2, 3. Agora as outras, se for 10 questões, no máximo 3 dá para a gente acertar. Agora as outras 7 só com um milagre divino mesmo. Mas nós vamos trabalhar para poder aumentar isso aí. Vamos trabalhar para aumentar isso aí, Jorge. Se Deus quiser, cara. Vai dar certo. Agora, o que é que eu preciso de vocês? Eu preciso de vocês, o feedback de vocês em relação a... Cara, agora eu vou tirar um dia para fazer isso só. Né? Vou tirar um dia para poder fazer essa questão e aí vou tentar fazer essa questão com calma e até eu conseguir. O primeiro momento da questão é decorar. Nem que você faça a questão olhando. O passo a passo. Depois é tirar e tentar entender. É um processo que quando você começar a entender a questão, você vai se empolgar tanto, você vai querer fazer mais. Aí depois, tchau. E esses assuntos pontuais, porcentagem, cara, é um daqueles que sempre está em prova de concurso. Cara, porcentagem sempre está em prova de concurso. Porcentagem sempre está em prova de concurso. Então, ó, vamos para cima dela. Quinta questão. Olha a quinta questão aí. Foram produzidas camisetas brancas que estão sendo estampadas por Mateus. Mateus já estampou 40% do total. Vou botar aqui o indivíduo, o cara da questão. Mateus. Ele já conseguiu estampar 40% do todo. Né? 40% do total. E sabe que se ele estampar mais 12, se ele estampar mais 12 camisas, teria concluído 55% do trabalho. Qual é o total de camisetas? Ou assinale o número de camisetas produzidas. E aí? Qual é o raciocínio para essa questão? O raciocínio para essa questão poderia também ser as alternativas. Poderia. Você vai testando em cima desses valores aqui e ver qual deles dá a diferença de 12. Seria uma forma de resolver. Só que eu vou fazer método 1 e depois a gente vai fazer pelas alternativas. Olha para cá e me diz uma coisa. Por que que pulou de 40% para 55%? Qual foi o motivo
dessa porcentagem ter dado esse salto? Foi por causa de quê? Ou de quem? Mas, se ele fizer mais 12 camisas, aumenta 15%. Pronto. Só deu esse salto de 40% para 55%, porque ele vai estampar mais 12 camisas. O responsável pela mudança de porcentagem aqui foi o 12. Percentualmente, gente, de 40 para 55, o aumento foi de 15%. E esses 15%, você pode perfeitamente atribuir ele ao 12. 15% vale 12. Como ele quer saber o número de camisetas, ele quer saber o quê? O todo. Para a gente, o todo é sempre quanto? 100%. Isso aqui vale X. Aí tu faz meio pelos extremos. 15x é 12 vezes 100. 1.200. 1.200 dividido por 15. Pode descer o braço, vai dar 80. Então, o total de camisas é quanto? 80. Então, essa percentagem de 40 para 55, que foi de 15%, o responsável por ela foi essas 12 camisas. Por isso que eu associo 15 a 12. E aí é um jeito bom de fazer a questão. Não tem dificuldade. Eu consegui resolver quando eu vi que era 15%, porque eu peguei os 10%, né, Sim? da total de camisa e vi que eram 8 camisas, né, que peguei 10% de 12 camisas e vi que era 8. Aí eu multiplicava por 100%, né? 8 vezes 100% que deu 80. Aí eu cheguei mais rápido nessa daí. Acho que é também a prática, né? Quando a gente vai mais praticando a matemática, vai melhorando, né? Aí você vê justamente isso aí que o Jorge falou, gente. Ó. Eu vou testando as alternativas. É só calcular 15% em cima desses valores aqui. Ó. Aquele que der 12 é a minha resposta. 15% de 80. Ó, corta 0 com 0. 8 vezes 15 dá 120. Por 10 dá 12. Ó, e 15% de 80 deu 12. Então, a resposta é a letra A. Seria o método 2. Show de bola? Tranquilidade? Seis. Um barril. O pessoal faz print aí da aula, depois marca a gente no Instagram. Ó. Bota lá, Semec começou. Meu Instagram é prof.fernandocardoso. Faz uns printzinhos da aula aí, depois marca a gente. Vou jogar lá no grupo. Aí no dia da aula presencial tem merenda, né? Tem um bolinho lá. Pode ir. Ah, beleza. Eu vou. Domingo, Bolinho 8 lá da para manhã. vocês. Vamos lá, gente. Um barril, quando está 20% vazio, contém 48 litros a mais do que quando está 60% cheio. A capacidade desse barril em litros é quanto? Era uma questão muito parecida com a anterior, mas a língua portuguesa faz uma diferença gritante nessa questão. Porque a primeira informação que ele passa para a gente está aqui, ó, 20% vazio. Contém 48 litros a mais do que quando está 60% cheio. Há uma diferença aqui de situação. Quando eu digo para ti que o cara está 20% vazio, eu estou dizendo para ti
Que ele está o quê, pessoal? 80% cheio. 80% cheio. E quando eu digo que ele está 60% cheio, significa dizer que ele está o quê, gente? 40% vazio. Eu preciso deixar as situações iguais para poder fazer a questão. Posso trabalhar com vazio aqui, ó. 20% vazio. E quando eu falo 60% cheio, eu estou dizendo que ele é 40% vazio. E aí, queridos, daqui para cá tem 48 litros a mais. O que que daqui para cá aumentou essa porcentagem? Por causa desses 48 litros. 20% para 40% equivale a quanto, gente? 20% a mais. Então, 20% equivale a 48 litros. E 100%, que é o total, é X. Você já viu aquela situação de regra de 3? Que você vê quanto aumentou aqui? O que aumenta aqui é o que vai aumentar aqui, porque isso aqui é proporcional. Aqui, de 20 para 100%, aumentou 5 vezes. 20 vezes 5 dá 100. Então, desse lado também aumenta 5. Vocês já viram isso? Essa forma de fazer? É uma saída. 48 vezes 5. 40 vão 4. 20, 24. Então, lá tinha quantos litros? 240. Letra A. Repete Essa para mim. daí Fala. eu só não acerto porque ele está falando de cachaça. Eu não bebo, eu errei. Aqui aumentou, ó, 5 vezes. Então, do outro lado, proporcionalmente, aumenta 5. Ou então você faz aquilo, né, gente? 240, calcula 20%. O que der 48 é a resposta. Método 2. 240, calcula 20%. Corta 0 com 0, 0 com 0. 20 vezes 2, 48. O que dá 48 é a resposta. Letra A é o nosso gabarito. Show? A falta impressionada é com o tamanho desse barril. 240 litros não é brinquedo, não. 7ª questão. Em um determinado estado, 30% dos domicílios estão na zona rural e os demais em zonas urbanas. Sabe-se que apenas 80% dos municípios nesse estado têm agências bancárias e que exatamente metade dos municípios na zona rural tem agências bancárias. Qual é a porcentagem de municípios nas zonas urbanas sem agências bancárias em relação ao total de municípios nesse estado? Devagar. Eu queria que vocês percebessem uma coisa comigo na questão. Ele está falando, a historinha que ele conta é de municípios situados na zona rural e municípios situados na zona o quê, gente? Na zona urbana. Depois ele mete uma história que alguns desses municípios têm agências bancárias e outros municípios não têm agências bancárias.
E aí? Como é que eu procedo nesse tipo de questão? Nesse tipo de questão, gente, eu vou dar uma sugestão para vocês. Ele não disse para mim, nem para vocês, quantos domicílios existem, certo? Nesse estado. Ele não deu a quantidade de domicílios. Ele não disse que tem 100 domicílios, 1.000 domicílios, 2.000, 1 milhão de domicílios. Ele não me dá a quantidade de domicílios. E nem pede isso na questão. Não interessa para mim a quantidade de domicílios. Então, um jeito de fazer esse tipo de questão é usando um quadro de associação. Porque ele dá duas características na questão para vocês. Os imóveis que estão na zona rural e os imóveis que estão na zona urbana e aqueles que têm agências bancárias e aqueles que não têm agência bancária. O que é esse Com quadro de licença, associação? Fernando. Na coluna vertical, eu coloco as características da zona rural e urbana. Na horizontal, não, perdão, na vertical. Na horizontal, eu boto a outra característica que ele citou. Tem agência bancária? Não tem agência bancária. E eu vou fazer um quadrinho de associação. Aí é preciso que aqui, gente, tanto na minha vertical como na minha horizontal, aqui na vertical como na horizontal, eu bote total e bote lá total. Pronto. Feito o quadrinho, lá no canto inferior, que está à tua direita, que é esse aqui, tu vai colocar 100%. Porque tudo tem que valer 100%. E aí tu começa a preencher com os dados da questão. Cara, tu vai encontrar a resposta direto. Vamos lá comigo. Em um determinado estado, 30% dos domicílios estão na zona rural. Então, você vê aqui, ó, zona rural, o total é 30%. Se 30% dos domicílios estão na zona rural, qual a porcentagem de municípios que estão na zona urbana, gente? 70%. Porque 30 com 70 tem que dar 100. Se 30% dos domicílios estão na zona rural, 70% estão na zona urbana. E aí? 30 com 70, 100%. Continua. Sabe-se que 80% dos municípios têm agências bancárias. Olha para cá, agência bancária. Qual a porcentagem que tem agência? 80%. Se 80% tem agências, qual a porcentagem dos municípios que não têm agência? 20. 80 com 20 tem que dar 100. Sabe-se que exatamente metade dos municípios na zona rural tem agências bancárias. Ó, a zona rural é só 30%. Metade disso aqui tem agência bancária. Então, a metade de 30% é 15%. Se 15% tem agência na zona rural, os outros 15% não têm agência. Que 15 mais 15 dá 30. Aí você preenche o restante aqui, ó. Aqui, 15% não tem agência.
E o todo é 20%. Então, vem que vai ser quantos por cento, gente? 5. Porque 15 mais 5 tem que dar 20. Aqui, para terminar de preencher, ó, 70. Tem 5. Então, aqui vai ser quanto? 65. 65 mais 5 dá 70. Depois que eu preencho, a questão está feita. Vamos ler a pergunta. Qual é a porcentagem de municípios na zona urbana sem agência bancária? Zona urbana que não tem agência bancária, a porcentagem é quanto, gente? 5%. Corre para o abraço, mata danada. E letra B é o nosso gabarito. Essas questões aí caíram muito a respeito do concurso do Banco do Brasil e também da AOCP, do concurso da Polícia Civil do Pará que eu fiz. Aí, Fernando, eu te dizer, numa situação dessa aí, antes de chegar no resultado, eu já tinha desistido da questão, não vou mentir para tu, não, eu já tinha pulado, ó. Mas tu entendeu Esse aqui o esquema? Não, com um quadro, rapaz, quando tu faz é uma maravilha, uma luva, é uma uva com leite condensado, meu irmão, mas quando tá lá na hora é diferente o negócio. Pois é. Dá um frio na barriga. Ei, Jorge, mas a gente faz o seguinte, quando na hora lá da prova a gente se lembra dessa calmaria do professor aí. Agora a questão é o tempo, né? Rapaz, o homem E tem aí, paz, agora, o que eu digo para vocês, cara, é exercitar. o homem A o minha homem é um ideia para caminhão vocês, carregado de paz. a minha ideia para vocês é isso. Ou vocês acham que a gente também não estuda questões novas, que a gente também não empanca? A gente precisa criar a base para poder fazer a questão. E, ó, eu fiz 8 questões com vocês hoje. 8 ideias diferentes. Certo. Agora, cabe a vocês tentarem assimilar essas ideias. É claro e óbvio que um vai assimilar mais do que o outro rapidamente. Mas aí você precisa estar assimilando isso. É praticar. Você vai ter essa aula disponível para você direto, até o dia do concurso. Então, você, de vez em quando, poxa, eu vou estudar de porcentagem. Porque quando aparecer uma questão parecida com essa, tu já sabe que o esquema do quadro de associação é um dos melhores para você encontrar a resposta direta. E quando é que eu vou usar o esquema? Quando ele não me der o valor inicial, ele me pedir ele. Aí, e tiver 2 conjuntos para associar. Dá certo, Fernando? Dá. Dá certo. Então, professor, a regra é quando a questão não der o valor, eu posso fazer esse quadro de associação. Se você tiver 2 conjuntos para associar. Aqui eu tenho zona rural, zona urbana, tem agência bancária, não tem agência bancária. Aí você pode fazer que dá certo. Aí é treino. Então, eu tenho que saber a primeira regra, né? Exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou procurar essa semana uma lista com questões similares, certo? A essas questões aqui para disponibilizar para vocês. Lá para sexta eu mando para vocês questões assim, que dá para poder trabalhar. Viu? Deixa eu ter um materialzinho extra para poder ficar resolvendo questões. A primeira coisa é, tentem fazer essas questões. A gente não vai ter tempo de terminar tudo hoje, a gente vai terminar na próxima aula. Mas eu quero que vocês, pelo menos, tentem fazer. Pelo menos as questões que estão aí. E as que não foram feitas hoje... Professor, você vai estar no YouTube, essa aula de hoje aí, mas eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Ah, tá certo. Eu só Porque na mando o link internet amanhã estava de muito manhã. ruim, aí bem enquanto caía. Amanhã de manhã vocês recebem lá no grupo o link, tá? Aí vocês já podem... Professor, já que a gente estudou a probabilidade, me diga uma coisa. Qual a probabilidade de termos aulas assim, de português, pelo Zoom, português específico? Querida, eu estou elaborando uma turma com o Neto agora, né? Certo. Nós vamos lançar dia 4. A gente não sentou para conversar a possibilidade de expandir, porque a ideia dessa turma é presencial. Mas a gente vai ver. Eu moro em Altos, eu moro aqui em Altos, né? E assim,
Meu amigo Francisco. Aí é assim, para a gente ir, né? O custo de passagem, tudo, Ah, eu sim, tenho sim. certeza que se tivesse, eu iria conseguir umas pessoas, uns alunos, não tem? Sim, sim, eu vou conversar com ele direitinho, aí depois eu repasso essas ideias, tá? Não se preocupe não que há uma grande possibilidade, até porque a gente não pode Pois tá fugir bom. dessa ideia de online mais. Tá bom? Vai dar certo. É verdade. Essa aí vai dar certo. Pois tá certo, pessoal. Então, olha só. Então, preste atenção aí nessas questões de porcentagem, tá? Fica ligado com Certo. essas ideias aí. Vamos fazer mais uma aqui. Dá para fazer mais uma. Deixa eu ver aqui. Coroliza, dá. Pronto, essa daqui. A questão 13. Márcia e Mércia. Isso aqui é da NUCEP, essa questão, tá, gente? Isso aqui é de uma prova da Fundação Municipal de Saúde 2019. Concurso da área da saúde, foi a NUCEP que organizou. Márcia e Mércia são irmãs e moram nos apartamentos 202 e 503 do residencial Morar Bem. O valor da taxa de condomínio desse residencial é de R$600. Marca isso aí, ó. A taxa de condomínio é R$600. Porém, se o morador pagar antes da data de vencimento, ele tem um desconto de 5%. Mas se ele pagar após o vencimento, ele é cobrado uma multa de 7%. No mês de junho de 2019, a Márcia antecipou o pagamento dela. Só que a Mércia atrasou. Qual a diferença entre os valores pagos por Márcia e Mércia? Ele bota até os números parecidos, né, para ficar chato a leitura. Vamos lá, Márcia. A Márcia, ela antecipou, ela pagou antes do vencimento. Quem paga antes tem desconto de quanto, gente? 5%. Qual é o descontinho dela? 5% de 600. Lembra no começo da aula que eu fiz uma questão com 10%? Ora, quanto é 10% na tua cabeça de 600? É 60? Então, 5% vai ser quanto, gente? 30. Então, a Márcia, ela teve um descontozinho de R$30. Já a Mércia não. Ela atrasou. Então, ela pagou uma multa de 7%. 7% de 600. Olha, quanto é 7 vezes 6? 42, né, gente? Facinho, facinho, facinho. Ela pagou uma multa de R$42. Ele quer saber qual a diferença entre os valores pagos por Márcia e Mércia. Qual foi a diferença de valores pagos entre a Márcia e a Mércia? Me dá essa resposta aí. Letra D, 72. Show de bola? Gente, o 12 apareceu porque tu tem um inimigo voraz, que é o cara que organizou a questão. Tem gente que pode pensar 42 menos 30. Não é bem Professor, assim. eu pensei. Ah? Eu pensei. Mas preste atenção. A Márcia, ela teve um desconto. Isso aqui é desconto, gente. Isso aqui é a menos. Tá? Se era 600, ela teve um desconto de R$30, então ela pagou 570. Já a irmã dela, a Mércia, pagou 42 a mais. Por quê? Porque ela não teve desconto, ela teve uma multa. Então, ela pagou 642. E ele quer justamente isso. A diferença... Então, no caso, a Márcia, no caso, ela ganhou, né, o lucro, né? ela ganha, foi a mais, ela pagou uma multa. A mais, justamente. Então, 642 menos 570 dá justamente R$72. Foi a diferença de valor pago entre elas.
Ou Acertei. então, tu pensa assim, ó. R$ 30 é desconto, é menos 30. R$ 42 é acréscimo. Aí tu pega o maior valor e subtrai do menor. O maior valor é R$ 42, menos o menor valor. Só que o menor valor é menos 30, porque foi um desconto. E menos com menos dá o quê, gente? Dá mais. Mais. Então dá 72. Seria o método 2. Entendi. E aqui é o método 1. Eu adoro esse método 2. É mais rápido, né? Show de bola. Esclarece mais. Certo, doutor Jorge? Certo, Valdete? Tranquilidade total? Cara, todo Amém. mundo a aula, viu? Gostei. Gostei. Amém. Muito bom. Então, pessoal, eu vou dar um pause aqui. Nós vamos encerrar. Aí a Certo. gente vai continuar na próxima aula. Aqui não tem pressa, tá? Eu não tenho pressa nenhuma, né? Por enquanto, nós precisamos segurar a pressa.